Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na aula de matemática nós vamos estar falando sobre potenciação de números naturais. Vamos lá? Vamos observar a seguinte situação problema. Vamos calcular quantas chaves estão guardadas no armário ao lado. Observe, o armário ele tem 5 gavetas. Em cada gaveta há 5 caixas, e em cada caixa há 5 chaveiros, e em cada chaveiro há 5 chaves. Então, o que ele pergunta? Vamos calcular quantas chaves estão guardadas no armário ao lado. Percebam que em cada frase ele passa uma informação. Primeiro ele diz que o armário tem 5 gavetas, depois ele fala, cada gaveta tem 5 chaves. 5 caixas. Depois ele prossegue dizendo assim, em cada caixa há 5 chaveiros. E ele finaliza dizendo, em cada chaveiro tem 5 chaves. Então ele quer saber quantas chaves tem nesse armário. Para responder essa pergunta, a gente vai efetuar uma multiplicação de fatores iguais. Quais são esses fatores que estão se repetindo em cada frase dessa? O fator de número 5. Então, percebemos que são 4 frases e em cada frase ele enfatiza o número 5. Então, o 5 se repete 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá um total de 625. E aí, esse resultado é a quantidade de chaves que tem guardada nesse armário. Porque é o seguinte, gente, nessa situação, você entende que cada frase enfatiza o elemento 5, o número 5. Ele diz que no armário tem 5 gavetas, cada gaveta há 5 caixas, e em cada caixa há 5 chaveiros, e em cada chaveiro há 5 chaves. Ele está dizendo, em outras palavras, que o fator número 5 está se repetindo em cada frase. E ele está se repetindo quantas vezes? 4 vezes, porque são 4 informações, né? 4 frases. Isso tem a ver com potenciação, porque a potenciação nada mais é do que a multiplicação de fatores iguais, de elementos que vão se repetir. Olha só, no exemplo, nessa situação problema, nós percebemos que o elemento que se repetia era o número 5, e ele se repetiu 4 vezes. Por isso, na potenciação, nós temos um elemento nesse sistema aqui, um elemento como base, um número como expoente e um resultado como potência. Quem é esse número que vem como base? É o número que se repete. Olha lá o exemplo, quem era que se repetia? Não era o número 5? Então ele é a nossa base. Nós temos um número em cima da base que é chamado de expoente. Quem é o nosso expoente? A quantidade de elementos, a quantidade de fatores, de repetição desses fatores. O número 5, ele não se repetiu 4 vezes, então o nosso expoente vai ser o número 4. Por quê? Porque é a quantidade de repetições desse fator, do fator número 5. E o resultado não deu 625? O resultado aqui na potenciação é chamado de potência. Então, percebemos que na potenciação nós vamos ter 3 elementos. Quem são? A base, o expoente e a potência. Esses 3 elementos é que fazem a potenciação acontecer. A potenciação, ela é uma espécie de operação da matemática, uma operação que está ligada diretamente à multiplicação. Então, para ter essa potência, tem que ter uma multiplicação de fatores iguais. Olha o exemplo aí no vídeo, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Olha como eu estou falando, eu estou lendo essa potência. É o número da base, primeiro, para leitura, é o número 3, elevado ao expoente. E aí você lê o número elevado a outro número. Nesse caso é 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado. E o resultado? Se é elevado ao expoente 2, significa que há uma multiplicação. O 3 vai se multiplicar por ele 2 vezes, então
3 vezes 3, 9. Lá embaixo, do mesmo jeito, 2 elevado ao quadrado. Significa que é 2 vezes 2. E o resultado dessa multiplicação, 4. No último exemplo, nós temos 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, porque o expoente é 3. E o resultado, a potência, 64. Muito fácil, né, potenciação, gente? Lembram que eu falei assim, olha, 3 elevado ao quadrado e o expoente era 2. E quando eu falei do número 4, 4 elevado ao cubo, o expoente era quem? O número 3. Por que que nós falamos essas situações em particular? O 2 e o 3. O 2, quando nós lemos a potência, nós falamos que é ao quadrado, e o 3 nós falamos que é elevado ao cubo. Gente, vocês lembram quando eu estava falando do exemplo agorinha e citei 2 nomes em particulares quando eu estava lendo a potência? Eu falei assim, 2 elevado ao quadrado e 4 elevado ao cubo. E vocês lembram quais eram os expoentes? Quando eu falei 2 elevado ao quadrado, o expoente era o 2. E quando eu falei 4 elevado ao cubo, o expoente era o 3. Por quê? Nessas situações, em particular, na potenciação, nós vamos ter uma nomenclatura especial. Nós vamos ler de uma maneira diferente de qualquer outra leitura de potência. Quando o expoente for 2, o nome, a leitura, será o número elevado ao quadrado. E quando o expoente for 3, a leitura será um número elevado ao cubo. São os 2 casos de leitura especiais. Quando vocês verem qualquer número elevado ao número 2, vocês já podem ler o número elevado ao quadrado. E se for o número 3, o expoente, você vai ler o número da base elevado ao cubo. Por exemplo, 9 elevado ao número 2. Você não vai ler 9 elevado ao número 2. Você vai ler 9 elevado ao quadrado. Se fosse o número 3 como expoente do 9, 9 elevado ao cubo. A resolução é a mesma, ainda com multiplicação de fatores iguais. Apenas nesses 2 momentos que vocês vão ter essa leitura em especial, ok? Aí eu coloquei 2 casos também especiais, mas já não é de leitura, é de resolução. O expoente 0 e o expoente 1. Quando nós tivermos situações em que a base for qualquer número e o expoente for 0, o resultado vai ter um resultado diferente. E quando o expoente for 1, também vai ser diferente. Por quê? Quando nós tivermos uma situação em que houver uma base qualquer e o expoente for 1, significa que a base só vai se repetir uma vez. Então, o resultado é a própria base. Agora, se o expoente for 0, o resultado é sempre 1. São casos especiais da potenciação. Por que, professora, que elevado ao 0, o expoente é 1? Porque é o seguinte, quando nós temos fatos ligados à potenciação, eles sempre vão funcionar bem, né? Mas em relação a esses 2 casos, nós temos que ter um olhar diferente para eles, porque sempre quando nós diminuímos o expoente, percebam aí no exemplo, 2 elevado à quinta dá 32, 2 elevado à quarta deu 16. O que aconteceu de um resultado para o outro? Nós dividimos por 2. E aí tivemos o resultado. E percebam que os expoentes também estão diminuindo, estão retrocedendo. Quando você chegar no expoente 2, para o expoente 1, 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, você vai pegar esse 4 e dividir por 2. E por isso que o resultado é a própria base. Também tem a explicação de que a base só se repete uma vez. E quando for 0, você vai pegar o resultado de 2 elevado a 1 e dividir por 2. Quanto que dá? 1. Por isso que o resultado de 2 elevado a 0 é 1. E isso serve para qualquer número. Se for 100 elevado a 0, o resultado também será 1, tá, gente? E agora vamos ao exercício. Em um estacionamento há 4 automóveis. Em cada automóvel há 4 rodas. E em cada roda há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? Vamos entender a situação.
Eles passam informações para a gente nesse exercício. Primeiro ele diz que existe 4 automóveis. Depois fala que cada automóvel há 4 rodas. E em cada roda há 4 parafusos. E pergunta qual o total de parafusos desses 4 automóveis. Tem um elemento que ele enfatiza aí, que há uma repetição dele. É o elemento de número 4. O 4 vai se repetindo. Então percebam que a princípio existe um automóvel e esse automóvel tem 4 rodas. E cada roda dessa tem 4 parafusos. Então para um automóvel nós vamos ter 16 parafusos. Só que ele fala que são 4 automóveis. Então 16 vezes 4, que dá 64 parafusos, né, para os 4 automóveis. Mas para a gente resolver em forma de potenciação, também existe essa possibilidade de você resolver percebendo que os elementos que se repetem é o número 4. E quantas vezes ele se repete? 3 vezes. Então, 4 elevado ao cubo, que dá 64. No segundo exercício, nós temos assim: em uma rua há 2 casas e em cada casa há 2 galinheiros. Em cada galinheiro há 2 cercados e em cada cercado há 2 galinhas. E cada galinha tem 2 pintinhos. Qual o total de pintinhos dessa casa? Vamos para a resolução. Vamos entender a situação. Existe uma rua, né, que tem 2 casas. Cada casa há 2 galinheiros. Em cada galinheiro há 2 cercados. Em cada cercado há 2 galinhas. E em cada galinha tem 2 pintinhos. Ele está enfatizando um elemento aí, que está se repetindo em cada informação, em cada frase. Que elemento seria esse? O número 2. Quantas vezes ele está se repetindo? 5 vezes. Então, é 2 elevado à quinta potência. E para resolver, basta você multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Nós temos, então, 32 pintinhos. A terceira questão diz o seguinte: considere o seguinte problema. Com apenas 8 laranjeiras, formei meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 8 galhos, em cada galho com 8 ramos, cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei, e na forma de potência eu o escreverei. Letra A. Porque é possível a representação de quantidade de frutas em forma de potência. Letra B. Quantas laranjas existem no pomar? Vamos à resolução. Percebam que ele enfatiza um valor, um número. E eu já deixei ele grifado para vocês enxergarem ele. Ele diz assim: com apenas 8 laranjeiras. Depois ele diz: cada laranjeira tem 8 galhos. Cada galho, 8 ramos e cada ramo, 8 frutas. A letra A pergunta: por que é possível a representação da quantidade de frutas em forma de potência? Por quê, gente? Porque tem essa repetição de elementos. Que elemento é esse? O número 8. Então, por isso, é possível resolver em forma de potência. A letra B. Quantas laranjas existem no pomar? Percebam que o 8 se repete 4 vezes, então é 8 elevado à quarta potência. E o resultado dessa multiplicação é 4.096. Então existem 4.096 laranjas nesse pomar. Bom, gente, com isso nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de estar acessando sempre a nossa plataforma Eduque. Nos vemos na próxima aula. Até lá!